Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a Josielen Roberta. Hoje nós estamos com um super entrevistado, que é o Thiago Rosa. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui quem fala é Maria Eduarda e hoje nós vamos falar sobre um pouco da música, né? O quanto ela pode influenciar na nossa vida emocional, o quanto ela pode nos afetar na vida emocional. A música é algo que está presente o tempo todo na nossa vida, então o tempo todo você ouve algum gênero, você ouve na rua, você ouve em casa, às vezes você tem um gosto musical e você gosta sempre de estar ouvindo no fone. Existem vários estilos musicais como axé, black, rock, pop, pagode, samba, jazz, MPB, sertanejo, reggae e o funk. Música, ela tem origem... Ops, querida, não sei, tá certo? Ela tem origem grega, vem do musiké tekné, eu acho que é isso mesmo. A arte das musas. E se constitui basicamente de uma sequência de sons estremeados por curtos períodos de silêncio, organizado ao longo do determinado tempo. Basicamente assim, ela é uma combinação de elementos sonoros que eles são percebidos pela audição, né? Pelo que a gente escuta, né? E isso exclui variações, né, nas características do som, tais como altura, intensidade, timbre e coisas que podem ocorrer em diferentes ritmos, né? A música é um dos principais elementos da nossa cultura, né? Ela passou por vários processos, assim, de mudança, né? Ela era um pouco ruimzinha, depois ficando melhor, sei lá, era melhor depois... Enfim, ela passou por vários momentos, por vários processos, assim como nós, seres humanos, passamos, ou várias outras coisas, né? Que a gente nasce criança e vai ficando maior, com mais experiência, e a música, ela teve esse processo, né? Eles falam, né... alguns estudadores falam que antigamente a música ela foi fundada, né, basicamente assim, lá na cultura deles, né, antigamente, eles falavam que a música, eles imitavam o som de pássaros, sons de mar, essas coisas, e eles começavam a imitar aqueles sons, tipo, fazendo a música deles. E também, depois de um tempo, né, eles começaram, pra você ver como a música evolui com um determinado tempo, eles começaram a fazer batuques, né, que hoje é mais conhecido como os instrumentos de percussão. E eles começaram a fazer batendo e tudo mais, e isso foi, né, não tenho palavras agora. Enfim, isso foi aumentando, né? Tendo vários instrumentos, várias outras coisas. Né? Tanto é uma curiosidade muito legal que fala assim que antes de Cristo, 60 mil antes de Cristo, eles pegavam ossos de animais e eles deixavam ossos ocos, né? E eles faziam furos e usavam como flautas. E também faziam harpas, essas coisas assim, instrumentos dessa forma, né? Aí, vale também lembrar que... Vale lembrar que na Idade Média foi um período em que a música teve maior importância, né, para os religiosos. Que foi quando... Foi até nessa época que lançou aquele monge, que é o Guido de Arezzo, acho que é assim que fala. Que ele criou tipo de um evento que é chamado de notação musical, que a gente vai até saber um pouquinho mais, né, sobre isso daqui a pouquinho. Que ele criou a notação musical e através dele que a gente conheceu aquelas notas, né? Foi ele que meio que descobriu ou criou as notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que antigamente era falado assim, ut, ré, mi, fá, sol, lá, e o sol era san, que é baseado em um texto sagrado em latim do hino São João Batista, né? Essas são as curiosidades, né? Que é esse cara e a gente vai saber mais o que é a notação musical. Mas antes disso, a gente queria pedir pro nosso convidado cantar uma música para nós, antes da gente saber direitinho o que é isso. Ok, sem problemas. Queridos ouvintes, desculpem pela tosse de hoje, né? Não acordei muito bem, mas estou ótimo agora para cantar para vocês. Então vou cantar um clássico de Tim Maia,
azul da cor do mar. Espero que todos se deliciem nas casas de vocês. Se possível, ouçam com os olhos fechados, porque nós vamos falar sobre sinestesia subjetiva hoje. Então, quero que vocês ouçam com os olhos fechados. Se puderem, é claro. Se estiver dirigindo, pelo amor de Deus. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. La 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 la. É isso aí. Demais. Bom, pessoal, nós vamos agora para um rápido intervalo para depois a gente voltar com o nosso assunto super astral. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Segurança no trânsito é pra família inteira. Meu pai é muito consciente. Ele nunca atende o celular. Pai, quando tá dirigindo. Minha mãe também sabe que não deve ler e nem enviar mensagens quando está no volante. Já a minha irmã é muito distraída com o celular e não olha por onde anda. Mas todos cuidam uns dos outros. Segurança no trânsito. A responsabilidade é de toda a família. Segurança no trânsito é pra família inteira. Meu pai é muito consciente. Ele nunca atende o celular. Pai, quando tá dirigindo. Minha mãe também sabe que não deve ler e nem enviar mensagens quando está no volante. Já a minha irmã é muito distraída com o celular e não olha por onde anda. Mas todos cuidam uns dos outros. Segurança no trânsito. A responsabilidade é de toda a família. De gota em gota, São Paulo economiza. A gente fechou as torneiras. Passou a tomar banhos mais rápidos. Deixou de lavar a calçada. Deixou de lavar o carro. Mudou antigos hábitos do dia a dia. Tudo para ajudar São Paulo a sair da crise hídrica. As chuvas voltaram e de gota em gota São Paulo economizou. Mas não é hora de parar. Continue fazendo a sua parte. Tudo que conquistamos juntos não pode ir por água abaixo. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Olá, pessoal, voltamos. Como vocês sabem, nós estamos aqui com um super entrevistado, que o nome dele é Thiago Rosa. Ele é professor de música, especializado em canto. E eu queria agradecer muito a sua vinda no nosso programa. É muito privilegioso pra gente ter uma pessoa como você no seu nível aqui no nosso programa. Que isso, o prazer é todo meu. Eu que estou honrado de estar aqui com vocês, né, e poder falar desse assunto tão gostoso que é a música, né? A música, como vocês acabaram de dizer, está presente em todo momento na vida de todos. Pois é. Mas antes da gente ir para as nossas perguntas mesmo, a gente gostaria que você tocasse mais uma música pra gente. Claro, sem problema. Eu vou fazer uma música de um artista que eu gosto muito, que é o Djavan. Essa música é especial pra mim. O nome dela é Pétala. E é uma música gostosa de ouvir também. Vamos lá. O seu amor
É luz que nem riquezas a do meu destino, clareza do tino, pétala de estrela caindo bem devagar. Oh, meu amor, viver é todo um sacrifício feito em seu nome. Quanto mais desejo um beijo seu, muito mais eu vejo gosto em viver. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. Oh, oh, meu amor, viver é todo sacrifício feito em seu nome. Quanto mais desejo um beijo seu, muito mais eu vejo gosto em viver. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. É isso aí! Maravilha! Obrigado, que bonito. João. Quase chorei agora. Enfim, vamos lá. A nossa primeira pergunta é: o que é notação musical? Vamos lá, vou para uma resposta bem popular para todo mundo entender melhor, tá? A notação musical, quando me perguntam, eu costumo comparar a língua portuguesa. Quais são as estruturas da língua portuguesa? São gramática e literatura, ok? Então a notação musical é basicamente isso. É a escrita da música, é o beabá da música, isso para quem estuda música. Não uma escrita como língua portuguesa, estou falando de partitura, de pauta musical no pentagrama. Então a notação musical é basicamente isso. É o que rege a gramática musical, vamos dizer assim. Ah, muito bom. Legal. Agora, o que é música para você? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Porque música para mim é uma série de coisas, é uma junção de vários fatores sonoros e auditivos também, porque a música ela penetra em nós através da nossa audição, é óbvio, né? E faz ativar outras sensações do nosso corpo. Então, para mim, música, no geral, é um estado de espírito, vamos pensar assim. Porque a música ela é capaz de te mover no tempo, né? Você ouve uma música, sei lá, que você curtiu na sua infância, você vai naquele momento de novo. Então você foi no passado aí. Aí você escuta uma música da realidade hoje. A gente já está no presente. E você escuta músicas que você gostaria de viver o que ela está falando amanhã, né? Então, para mim, a música é um estado de espírito, uma coisa que eleva o ser humano no geral. Tá aí. Bom, já que você falou que a música, conte pra gente mais ou menos... mais ou menos não, né? Conte pra gente como que é a sua carreira musical, como que foi pra você chegar até aqui. Conte pra gente experiências assim que você teve. Desculpe. Bom, eu comecei na música na igreja, muito menino, né? Com 9 anos de idade, eu comecei querendo aprender bateria. Foi um instrumento que eu estudei por muitos anos, inclusive, com professores renomados aí da área.
E a minha experiência no início musical, muito gostosa, eu nunca vou me esquecer, é óbvio, disso, porque as experiências que eu tive, eu sou da igreja até hoje, sou um profissional da música, porém eu sigo na igreja até hoje. Mas, quando eu comecei, eu não tinha nem noção de por onde, né, mesmo sendo redundante, de por onde começar, né? Eu comecei aquele negócio, você vai, fala com Deus, pede para ele te dar ideias, você é muito menino, você não tem noção por onde dar o start, mas eu tive pais que me apoiaram muito, né? E na época a igreja começou a pagar um curso para mim de bateria. Eu comecei a estudar. Até então, depois daquilo, após uns anos, eu via meus primos cantando na igreja. Hoje tem um saudoso primo meu chamado Val, que é quem me incentivava muito a cantar, né? Embora, para quem não sabe, eu era gago. Eu tinha a voz terrível, né? Você me ouve cantar hoje, você fala, esse cara tá de brincadeira, mas não. Na verdade, eu era gago mesmo, e quando as pessoas paravam para me ouvir cantar, eu acho que em vez de se alegrarem, ficava todo mundo triste, né? Mentira, por favor. Eu tinha uma voz, assim, não era tão agradável não ao ouvido. Mas, assim, por vontade de Deus e, sei lá, todas as coisas foram corroborando para que eu fosse cantor, para que eu fosse um músico. Eu passei a levar um pouco mais a sério, crescendo um pouco mais, passei a ser regente do coral da igreja. Isso com 14 anos de idade, né? Com 14 anos de idade a gente não sabe nada, mas eu já era o regente do coral. Então, eu comecei a ver em mim algo que até então eu não havia visto, né? Que era uma capacidade, uma habilidade na música. Porém, sabendo como eu comecei, eu não sabia nada. E a partir daí eu comecei a me dedicar mais à música no geral da coisa, eu fui me aprofundar. Foi quando eu fui procurar o meu primeiro professor de canto, que até ele ia na igreja, que era o Cristiano Rangel. Era um professor de canto coral, ele era, na época, tocava com o João Alexandre, que é um artista renomado no gospel, não só na música gospel, mas é um poeta, vamos dizer assim. Então, a minha carreira, acho que se deu início aí, né? Ouvindo muito o que o Cristiano Rangel falava para mim. Aí eu comecei a cantar na igreja, cantava aos domingos. Após esse período de cantar muito na igreja, que eu fui me profissionalizando na música, eu comecei a dar aulas. Por incrível que pareça, aos 15 anos de idade, foi o meu primeiro emprego como professor de música pela prefeitura de Suzano. Não era um emprego formal, era informal. Eu dava aula onde tem uma clínica hoje onde eu dava aula, mas era pela prefeitura. E eu ia lá dar aulas de canto coral, mesmo sem saber muitas coisas, eu ajudava muitas pessoas da cidade, né, no geral. E aquilo foi me dando mais capacidade e vontade de quê? Ler, estudar, conhecer esse assunto tão gostoso chamado música. E eu fui entrando nesse ambiente, assim, de uma maneira muito profunda. Hoje eu sou... A Jo sabe, a Duda vai saber agora. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pela música. Se eu cantar para uma ou duas pessoas, é a mesma entrega que eu daria se eu cantar para 5.000 pessoas. Porque eu acho que a música, ela tem... Acho que Deus colocou isso na música. O poder de transformar situações, né? Mesmo que seja no pensamento, ela tem esse poder. Porque se não fosse assim, a música não influenciaria tanto os jovens ou os velhos, né? Então, a minha carreira musical... Nesse ponto já estava começando a criar alicerce, né? A criar, vamos dizer assim, eu já teria um nome a defender, né? Quem é o Thiago Rosa? Um professor de canto da Secretaria de Cultura de Suzano e tal. E a partir daí foram surgindo milhões de convites, né? Eu comecei a cantar pelas igrejas no Brasil e viajei muito com alguns artistas do meio gospel, fazendo backing vocal para eles, né? Após isso, né, os anos foram passando, eu já estava mais velho, é claro. Eu conheci um cantor chamado Russo, que foi um dos calouros do Raul Gil e tal, e eu passei a trabalhar para ele, a fazer backing vocal para ele. E também abriram-se muitas portas. A gente foi cantar no SBT, fomos campeões do programa Astros na época, né? Isso foi em 2012. Aí, quando surgiu o convite para gravar trilha sonora de novelas e tal, a gente fez alguma... A principal trabalho que eu fiz lá foi a música do Gil mesmo, a palco. As crianças gravando aquela, subo nesse palco, minha alma cheira talco, como um pombo de bebê. Então, assim, foi muito gostoso essa abertura, foi muito gostoso isso que aconteceu lá no SBT, entendeu? E as portas se abriram lá. Logo após isso, eu tive a oportunidade de ir para fora do país, né? Eu já tinha ido cantar fora do país com um quarteto gospel que eu tinha. Até então eu tinha ido para o Uruguai, né? Que foi o meu primeiro contato internacional. A gente tinha um quarteto chamado Quarteto Virtude, era muito gostoso de ouvir. E quem cantava comigo era o Nando Paduan, Samuel Murat,
MV e eu, Thiago Rosa, né? E era muito gostoso o nosso quarteto. Só que após isso, como eu estava falando para vocês, eu fui para a Europa trabalhar numa companhia chamada Pumantur, que na verdade é da Royal Caribbean. Então eu passei a fazer os musicais de teatro pela Europa, viajando por mais de 20 países. Essa experiência fora do país agregou muito à minha carreira como cantor. Por quê? Eu ganhei um pouco mais de disciplina, porque vocês sabem, o artista no geral, ele é mais tranquilo, ele é mais zen, vamos dizer assim, mais light, mais paz e amor, né? Eu passei a ganhar mais disciplina, porque nos musicais eu tinha que me dedicar muito, eu tinha que estudar extremamente as canções, eu tinha que estudar o palco, como ia ser, onde o balé ia entrar, e era uma experiência até então nova para o Thiago Rosa, né? E ali eu cresci como cantor, porque eu via outras pessoas com visão do canto, como, por exemplo, quando eu ia para a Itália, eu costumava prestar muita atenção na música italiana, como os italianos lidavam com a questão do canto. Quando eu estava na Espanha, eu queria saber tudo sobre a música espanhola, qual a relação dos cantores com a técnica. E qual foi, assim, as diferenças que você viu, assim, que você achou que foi muito absurdo, sei lá? Olha, a primeira diferença, não que me chocou, né? É o respeito de quem está te ouvindo. Porque, às vezes, não que as pessoas brasileiras não tenham respeito, tá? Eu não estou generalizando isso. Mas, por exemplo, na Europa, se você sentar num barzinho, pegar o teu violão e começar a tocar, de fato vão te ouvir. E vão te ouvir como artista e vão dar valor à mensagem que está sendo passada. Geralmente aqui não é essa cultura, né? As pessoas ficam falando alto o tempo inteiro enquanto você canta, ou até vaiam. Já vi vaiarem artistas, eu acho isso muito desleal com um profissional, né? Então, o que mais me chocou foi a reação do público. Só de, em contraproposta a isso, não há um calor humano igual ao do Brasil, né? Nós fizemos shows fora e aqui também com a mesma companhia. Quando a gente chegou aqui, a gente estranhava o começo dos shows, porque todo mundo já vibrava com a gente. Então, quando eu disse que não era generalizando, esse lance de te ouvirem ou não, é porque, infelizmente, muitas vezes o nosso sistema não permite a cultura chegar até onde ela deveria chegar, né? E eu acho que isso até é uma discussão para saber depois, mas... continuando falando da carreira, esse choque, sabe, Jô, de entender, desculpe, que as pessoas, quando te ouvem, te olham diferente por você ser um artista e estar fazendo a sua arte, desempenhando bem ela, e virem apertar a sua mão, te agradecer porque você simplesmente cantou. Então, é uma coisa que me chocou de fato. Bom, você falou que gravou no SBT e tudo mais. Como é que foi essa gravação? O que você sentiu nesse momento? Olha, foi... Primeiro que, quando eu recebi o contato, eu achei que era uma pegadinha. Né? Falou, eu sou fulano de tal, do SBT, quero que você venha gravar, porque o Arnaldo Sacomani vai produzir essa gravação. Aí eu falei, eu pensei que era um dos meus amigos. Para de me zoar no telefone e tal, não. Achei que era tipo aquelas motos que a gente ganha às vezes. Exatamente. Aí o cara falou pra mim, mas você não cantou com russo? Aí que eu me liguei que era verdade. Falei, desculpa, cara, porque eu tenho uns amigos brincalhões e tal. E aí eu vi que era sério. A gente foi para um estúdio, né, onde estavam algumas crianças que seriam do elenco da novela e tal. A gente foi fazer os backings para essa música. E foi muito gostosa a experiência, porque é o que todo músico almeja, né? O que todo cantor quer é ter sua voz, no mínimo, em uma novela. Hoje eu posso dizer que mesmo como backing vocal, eu tenho minha voz em alguma novela, né? Então, isso é muito importante para a carreira musical. Mas isso não muda o ser humano que eu sou, não muda o Thiago Rosa. E eu gostaria que não mudasse nenhum artista, né? Porque às vezes o artista grava alguma coisa e ele se torna arrogante, ele não fala mais com as pessoas e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a arte, e é a arte que eu amo fazer, só que ela me proporcionou essa oportunidade tão boa que foi de gravar alguma coisa no SBT e eu sou muito grato a Deus por isso, é claro. Bom, você falou também que começou tocando bateria e tudo mais. Qual instrumento você toca e qual você gosta mais, assim, de estar ali pertinho? Rapaz, essa pergunta é difícil, assim. Bom, eu comecei como baterista e já dei aula de bateria por muito tempo, né? Eu amava mesmo, eu amo tocar bateria, mas era o meu principal instrumento, foi onde eu comecei. Depois eu fui me interessando pelos outros instrumentos, como o violão, como o teclado, toco um pouquinho de contrabaixo, fiz especialização em percussão corporal, então tenho muita coisa percussiva em mim. Mas eu vou te falar, hoje, o que eu mais gosto de tocar é teclado e piano, né? Que são os instrumentos que eu utilizo muito para dar as minhas aulas.
eu sou muito mais próximo do teclado do que do violão, por exemplo. O violão eu sou mais curioso do violão do que um violonista, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto mais do teclado e do piano. É o que eu mais amo tocar. E aí, como é que funciona esse mercado da música? Como que um profissional da música atua no ramo, assim? Bom, o mercado da música tem várias vertentes, tá? Eu vou tentar resumir algumas aqui para vocês. Por exemplo, tem um profissional da música que dá aulas, que é o meu caso, né? Tem um profissional da música que só toca na noite. Tem um profissional da música que só grava em estúdio, né? E tem profissionais da música que trabalham no segmento sonoro, os caras que fazem produção, que produzem você num estúdio. Então, são várias vertentes, né? O comportamento desse profissional tem que ser de ir à luta, porque a gente sabe que, como qualquer outra profissão, a música no Brasil não é muito fácil, né? Para você se tornar um músico hoje, mesmo formado, estudando tudo, para você ser reconhecido no mercado, leva um tempo e você precisa ser, vamos dizer que articulado, né? Você não precisa puxar o tapete de ninguém, passar rodo em ninguém, até porque as portas se abrem se você faz um bom trabalho do jeito certo, né? Mas, se você quer ser um músico e viver disso mesmo, você precisa dedicar tempo, esforço, estudo. No começo eu estudava 6, 8 horas por dia, até porque eu não trabalhava, né? Eu só estudava. Depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar aulas. Hoje eu sou um cara que dá aula, que toca, que faz estúdio. Hoje eu tenho vários leques dentro da área da música que me ajudam financeiramente, né? E é um prazer fazer o que eu faço. Então, o profissional hoje da música, primeira coisa que eu peço para todos os meus amigos músicos que estão me vendo, eu sei, queridos, que a gente é muito difamado por aí, né? Vamos pensar assim. Mas tem alguns que se dizem músicos que eu acho que não representam a classe, que quer acordar todo dia meio-dia, e aí quer falar que o mercado é ruim. Não é assim, né? Vai à luta. Eu sei que é difícil para todo mundo, mas as portas se abrem. Coloca Deus na frente, vai à luta, trabalha, se esforça, que as portas se abrem. Além de, aqui no Brasil, você a área da música não ser muito bem reconhecida, qual é as outras dificuldades que existem nesse ramo? Aí existem dificuldades, vamos dizer assim, no âmbito pessoal, tá? É aquele que, por exemplo, tem um cantor bom. Imagina, eu e a Duda, né? Eu canto e você também canta tão bem quanto eu. Só que quem está me contratando, já falaram de mim para essa pessoa. Então, é aquele negócio, vamos pegar eu ou você? Entendeu? Então, isso acontece muito. Ou, às vezes, você está com trabalho e, infelizmente, às vezes, a nossa classe de músicos é muito desunida, né? Porque você pegou um trabalho e cobrou um cachê X para fazer. De repente, alguém que te conhece, viu que você pegou aquele trabalho, vai até o produtor ou o dono do estabelecimento ou o dono da empresa e fala assim, eu faço pela metade do preço que ele faz. Nossa. Sendo da mesma área. Então, é muito complicado, entendeu? Esse é o puxar tapete. Entendeu? Então, essas são as dificuldades. Mas, assim, as dificuldades são aí para serem enfrentadas, entendeu? Então, a gente tira de letra. Vai crescendo com as dificuldades, né? Isso. Você acha que qualquer pessoa pode ser músico? Quais são os requisitos, se não? Eu acho que sim. Eu vou te dizer uma coisa. Existem 3 tipos de alunos no meu modo de ver, tá? Existe aquele aluno que você faz, uma vez mostrando para ele já consegue executar. Existe um aluno que você faz e manda ele fazer com você e ele já faz de primeira. Existe um aluno que você tem que fazer com ele, desenhar. Essa você desenhar. Eu acho que a diferença, todos conseguem chegar. A diferença é o tempo, né? As pessoas, elas, infelizmente, querem esse mundo capitalista que é tudo para ontem, como se fosse um pastel, né? Mas a questão é o tempo, sabe? Ninguém acreditava que eu fosse ser cantor, que eu fosse ser professor de música, porque para a realidade de terceiros, na época eu não tinha condições, não tinha habilidades para isso. E hoje eu sou, graças a Deus, professor de música, entendeu? Com que idade você acha que sei lá, você acha que tem uma idade certa para você se formar para ser músico ou não? Olha, academicamente sim, né? A gente sabe pelas leis quais são as idades, mas para uma pessoa se formar música não tem muita idade, não. Tem uma aluna especificamente de 7 anos de idade. Você ouve ela cantar, você fala, meu Deus, essa menina estudou aonde? E ela está começando a estudar agora. Então ela usa certas técnicas cantando que ela nem sabe o que é, mas é dela, entendeu? Eu acho que a música está presente desde o ventre da mãe, né? A
há estudos de musicoterapia para gestantes, né? E a música influencia até um bebê do ventre da mãe. Bom, antes da gente continuar as perguntas, eu queria que você tocasse mais uma música pra gente. Tudo bem. Agora, desculpe pela tosse de novo, né? Agora eu vou fazer uma música que vai estar no meu disco, tá bom? E espero que vocês gostem. Ela é do compositor amigo meu, chamado Moisés Lima. O nome dela é Escolha. Então eu espero que vocês gostem, tá bom? Quantas lágrimas rolarão e o teu choro eu ouvi, teu lamento não foi em vão. Confia em mim, vou segurar em tuas mãos. Se os teus planos fugiram do teu coração e o teu sonho se apagou, não desista, eu estou aqui. Sou teu Cristo, confia em mim. Lembra que Deus te escolheu antes de você chegar, antes que alguém sonhasse com você, Ele sonhou. Então volte, não demore, não, se entregue tudo, mas Ele fará. Não demore, não, se entregue tudo, mas Ele fará. Ele fará. Muito bom. Valeu. Ai, gente, estou até anestesiada agora. Vamos lá, Duda, continuando a entrevista. Então, continuando. Você acha que a música, ela mexe com o psicológico das pessoas? Por quê? Com certeza mexe, né? Vamos lá, de leve. Por exemplo, eu não tenho nada contra nenhum segmento musical, desde que ele não deturpe os valores que não devem ser deturpados, sabe? Por exemplo, se você olhar o funk do Rio de Janeiro, quando ele começou, na época que o latino cantava, oh, baby, me leva que eu te quero, me leva. Não se via uma conotação tão sexual, né? E às vezes você vê crianças hoje cantando músicas com conotação sexual até pesada, e eu acho isso de muita irresponsabilidade de quem escreve. E eu não tenho nada contra essa cultura, sabe? Porque eu acho que a periferia tem que ter a sua música. Mas não vamos confundir valores. Porque imagina, hoje uma criança cantando isso de 7, 8 anos, como que ela vai estar pensando com 10 anos? Como que ela vai estar pensando com 15 anos? Realmente corrompida, né? Exatamente. Então, a música, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, ela influencia sim. Né? Hoje, por exemplo, nós temos várias linhagens de música chamada de música ostentação, né? E a gente sabe que quem canta essas músicas pode ostentar, porque tem dinheiro. Mas aquele menino que cresceu na periferia, ele vai ouvir essa música achando que ele também pode. E muitas vezes ele não pode. Muitas vezes ele não vai conseguir. Isso pode gerar uma frustração e um problema muito maior para o sistema, para as famílias. É muito bonito ouvir hoje, é muito legal rir, dar risada por um momento. Vamos ver daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, como que a sociedade vai estar se esses valores continuarem imperando, estando à frente, né? Mas nós temos também a parte boa, né? Que é a música que leva mensagens boas, mensagens de alegria,
né? E eu não estou falando aqui porque eu sou evangélico, não, né? Não estou falando só da música gospel. Nós temos vários autores espetaculares no nosso país, dentre eles Chico Buarque, saudoso Tom Jobim, né? Temos a cantora Rosa Passos, Leni Andrade, que são pessoas que não estão, bem que dizer, aí na mídia, né? Mas também fazem muita coisa boa. Mas tem gente boa também que está na mídia, tá? Então, a ideia da música influenciar também vai muito de mim e de você. Eu estou dizendo para aquelas pessoas que não tem como se defender essa influência, é complicado, né? Uma criança, se ela ouve, ela não tem como se defender daquela influência. Então, a música influencia e muda o pensamento de muita gente. Eu espero que mude mais para o lado positivo do que para o negativo. E, bom, já que você falou, assim, de criança e tudo mais, você acha que, tipo, uma pessoa, por exemplo, perguntar mais pra você mesmo, quando que você começou a formar o seu gosto musical? Eu perguntei da idade e eu queria que você falasse do seu gosto musical, tipo... Olha, eu mudei de gosto musical diversas vezes, né, durante a minha vida. E a gente sabe que é fase, né? Às vezes, não vou usar de exemplo eu agora, mas vamos usar qualquer indivíduo. Uma pessoa comum, numa fase da vida, ela fala, não, vou curtir rock. Ela anda toda de preto. E ela acha que aquilo torna dela... né? Aquilo faz dela uma roqueira, né? Ah, não, vou curtir música erudita. Então eu vou pôr terno e gravata e vou andar o dia inteiro. Isso vai fazer de mim um músico clássico. Ah, então eu vou curtir, sei lá, funk. Então eu vou pôr um shortinho, um negócio, sair fazendo beatbox na rua, a dança do romano. Na verdade, comigo hoje, falando hoje, atualmente, eu sou um cara que gosta de tudo dentro da música. De tudo mesmo, do rock ao jazz. Porque eu acho que, sendo bem executado, vale a pena ouvir. E não quer dizer, por exemplo, as pessoas confundem muito. O cara que não gosta de rock falar que o rock é ruim é muito injusto, sabe? Porque não é ruim, é um gosto, né? E a gente tem que começar a aprender a diferença do que é ruim para o que a gente gosta ou não. O cara não jamais ouviria uma música clássica, mas não é porque não gosta, então não vai falar que é ruim, né? Ah, não gosto de pagode, mas não é que é ruim. No pagode, no jazz, no forró, na bossa nova, você vai ver gente boa e gente ruim executando. Então, é muito de quem está fazendo, entendeu? Então, hoje, o meu gosto, eu gosto de tudo, entendeu? E você já pensou em seguir outra carreira? Ah, várias vezes. Porque, desculpe mais uma vez, a música, às vezes, às vezes você se desanima, né? Porque eu vivi várias fases da minha vida de um mês ter muito trabalho e no outro não ter nada. Aí você vive aquela inconstância financeira, isso gera outros problemas, né? E aí eu falava, vou estudar outra coisa. Aí fazia outro curso, tipo contabilidade. Nada a ver comigo, mas eu ia lá. Por mais que música seja matemática, eu quero deixar bem claro que ela não é só razão, ela não é razão. Então, assim, aí ia fazer o curso de contabilidade, não tinha nada a ver comigo, já voltava pra música. Aí eu fiz curso de radiologia, né? Pra tentar ter outra área, assim, um leque a mais. Não adiantou, eu tô aqui na música. Então, assim, é o que eu falo. Tem que amar. Música, você tem que se dedicar com amor. Bom, já que você falou de amor, quais foram a sua referência, assim, pra você chegar até aqui? De antes e, tipo, qual é a sua referência agora? Tá. Vamos lá. A minha referência, logo quando eu comecei a cantar, tinha um cantor, hoje ele é pastor, né, até, chamado Robson Nascimento. Hoje ele é meu amigo, inclusive, quero deixar um abraço para o pastor Robson Nascimento. Eu gravei um vídeo com uma música dele, ele comentou, muito legal. Eu comecei a ouvi-lo. Ele tinha um CD e tinha uma música chamada Esa Paz, né? E foi ali que começou, porque eu falava assim, na minha inocência de criança, falando com Deus, eu queria ter uma voz igual desse cara aí. Eu queria falar, Deus, me ajuda e tal. E faz um cantar favor igual aí, esse cara, né, e tal. E ele foi a minha principal influência, assim. E mesmo sem ele saber, né, porque às vezes a gente é influência e espelho para as pessoas, a gente não sabe, né. É uma responsabilidade enorme. Tudo que ele fazia, eu olhava. Então, onde ele estava cantando, eu procurava ir, eu queria saber. Então, eu sabia todas as músicas dele. Então, ele foi minha principal influência. Mas aí, eu comecei a conhecer outras influências fora ele, como cantores. Por exemplo, eu ouvia muito um coral americano, que é regido pelo Kirk Franklin. E eu não gosto muito até hoje. A partir daí, eu fui muito influenciado nesse momento pela música americana, né? Eu passei a conhecer a música brasileira profundamente um pouco mais à frente. E também sou apaixonado por ela hoje, né?
Mas, assim, no começo da minha carreira como cantor, foi muita música americana que me influenciou. James Brown, né, Stevie Wonder, essa galera, assim, da música mais melismática, do lance que tem a ver mais com blues, com jazz, entendeu? Bom, já que você falou uma pergunta aqui dos americanos e tudo mais, é uma pergunta meio polêmica. Você acha que tem uma grande diferença entre a música brasileira e a americana e, tipo, é uma diferença ruim ou boa? Bom, eu vou responder isso de outra forma para você entender. Tá bom. Eu já ouvi muito isso também, assim, falar de, não, os americanos estão 20 anos à frente de nós na música, né? Vamos entender uma coisa, eles existem antes da gente, isso é um fato. É a mesma coisa que eu falei do tempo de estudo, né? Isso é um fato. Só que os americanos, eles estão à frente no que é deles. Jazz, entendeu? Black music, que vem de lá, o blues, são coisas deles. Agora, falar de música brasileira, a música brasileira é muito rica, sabe? Os americanos, se você falar no geral, se for nas universidades lá, eles são fãs da música brasileira, gente. Eles conhecem mais música brasileira muitas vezes que muitos brasileiros. Tem amigos meus que esporadicamente dão palestras nas faculdades americanas sobre música brasileira. E assim, eles falam para mim sobre a paixão que eles têm pela nossa música, pelo chorinho, pelo samba, pelo maracatu, pelo baião. Eu acho que não dá para comparar, sabe? Eu acho que é equivalente. Tanto a qualidade quanto... Se eu for cantar uma música americana, nunca vai ser igual ao americano. Vocês concordam comigo? Porque é deles. É a mesma coisa se você falar para eles cantarem um samba. Vai ser legal, mas nunca vai ser com o molho que um brasileiro tem. Então isso é muito... Eu acho que é equivalente, viu, Jô? Então você não acha que eles são mais profissionais? Não. Eu acho o brasileiro muito mais profissional. Vou falar o porquê, esse é meu ponto de vista. O americano, ele tem condição no país dele de viver só de música. A maioria dos nossos músicos não vivem só de uma coisa. O cara trabalha o dia inteiro com outra coisa e vai tocar à noite e faz bem. Entendeu? O cara rala, chega cansado e vai gravar e faz bem. Lá, na maioria das vezes, não. O cara só faz aquilo, recebe bem por isso. Então, a diferença é mais de sistema, é mais sistemática do que de qualidade, vamos pensar assim. Viu? Você tem futuro. Trabalhar com music. É isso aí. No que a música te ajudou a melhorar ou a mudar, sei lá, te influenciou de alguma forma? Acho que a música, no geral, me tornou e vem me tornando um ser humano melhor, né? Em que aspectos, né? Vamos lá. Primeiro, falar de sinestesia, quais são as sensações que os sons provocam em mim ou em algumas pessoas, é bem complexo. Então, eu vou falar de uma maneira muito, mas muito popular, tá bom? Para vocês entenderem. Eu mudei como pessoa, primeiro, quando eu fui ensinar músicas para crianças carentes. Eu trabalhava num projeto na cidade de Suzano, por uma fundação, e eu fiquei horrorizado em ver a realidade de pessoas tão perto de nós. Porque às vezes a gente vê pessoas na África passando necessidades e coisas complicadas, né? Quando eu cheguei lá, um dia uma criança falou para mim assim, professor, era uma sexta-feira, falou para mim, nossa, professor, amanhã não tem projeto, né? Que seria um sábado. Eu falei, não. Por quê? Eu vou comer só segunda-feira. Entendeu? Nossa! Deu até um gelo no coração. A criança não ia no projeto só por causa da música. Ela precisava ser alimentada. Então, esse choque de realidade me fez ver que muitas vezes eu chorava com a barriga cheia, né? Então, e poder ajudar essas crianças com a música, para mim, me mudou assim, completamente como ser humano. Porque eu não tinha contato com essa realidade. Após isso, eu fui trabalhar em um asilo. Só que um asilo de deficientes mentais. E aí eu descobri uma coisa muito louca, assim. Os idosos que viviam comigo ali, que eu dava aula, trabalhavam comigo e com 2 enfermeiros na sala, né? E aí, eu, por exemplo, falava com eles não lembravam de nada que eu falava. Falava assim, faz um círculo no papel, eles não tinham coordenação para fazer um círculo. Mas se eu cantasse uma música da época deles, eles sabiam a música inteira. Olha o poder da música, entendeu? Então, assim, é muito incrível, não tenho como descrever como a música me tocou, como a música me transformou e como a música me mudou. Eu sou um ser humano muito melhor hoje, graças a Deus, em primeiro lugar, e depois a música. Tá bom. Agora, uma última pergunta e depois que você terminar de responder, você já toca uma música pra gente. Tá, ok. Você tem uma música preferida, assim? É muito difícil dizer uma só.
Eu tenho várias músicas preferidas, né? Uma playlist. Eu tenho são muitas músicas. Fala um estilo, assim, que mais te atrai. Que difícil também. Decidido. Meu Deus. Eu gosto particularmente de um cantor, vamos dizer assim. É um cara que eu admiro hoje como cantor, ele chama-se Brian McKnight. E ele tem vários sucessos aí dele. Eu costumo tocar muitas músicas dele no piano, em casa e tal. Então, eu gosto muito da voz dele. Vamos dizer, então, esse cantor é o meu cantor predileto. Vamos pensar assim. Entendeu? Entendi. Agora toca uma música pra gente encerrar o programa. Pessoal, ele vai tocar mais uma música pra gente encerrar. Muito obrigado por vocês ouvirem a gente. Obrigado pela audiência de hoje. E ele vai tocar uma música. Então, tchau, tchau, pessoal. Até mais. Dá tchau, Duda. Tchau, pessoal. Dá tchau, Duda. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Espontâneo. Bom, vou fazer uma música que tem a ver com a minha realidade hoje, assim. Você sabe que eu veio da música gospel, já toquei uma que foi autoral agora, toquei uma do Tim Maia, né? Toquei uma do Djavan. E agora eu vou encerrar com uma música que é bem simples, que ela chama Me Derramar, mas eu gosto muito dela. Também gosto. Se quiser, pode fazer a segunda voz, Duda, não tem problema. Passar vergonha. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que